O medo de não dar certo é um sentimento universal. Todo mundo, em algum momento, sente aquele frio na barriga antes de tomar uma decisão importante. Seja começar um negócio, mudar de carreira, investir em um sonho ou até mesmo dar o primeiro passo em um relacionamento. E sabe o que esse medo faz? Ele cria um cenário mental de fracasso. Um filme na sua cabeça onde tudo dá errado, onde você tropeça, cai e nunca levanta. Mas e se eu te disser que esse medo, apesar de desconfortável, tem um propósito? Que ele não é seu inimigo, mas um sinal de que você está prestes a sair da sua zona de conforto? Vamos entender isso juntos. Mas por que temos medo de falhar? O medo é uma resposta natural do nosso cérebro, programado para nos proteger. Desde os tempos antigos, nossos ancestrais tinham que evitar perigos reais, como predadores ou situações que colocavam a vida em risco. Hoje, o perigo mudou. Agora, ele é mais abstrato. Medo de perder um emprego, medo do julgamento, medo do fracasso social. Mas o mecanismo é o mesmo. Nosso cérebro quer evitar a dor, o desconforto, a rejeição. Só que o medo exagerado de falhar pode nos paralisar. Ele nos impede de agir, de tentar, de viver. E essa paralisia, muitas vezes, é pior do que o próprio fracasso. E o que dizem os grandes pensadores? Marco Aurélio, o imperador filósofo estoico, dizia: se você está angustiado por qualquer coisa externa, a dor não é pela coisa em si, mas pela sua avaliação dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Isso significa que o sofrimento não está na situação, mas na forma como você interpreta ela. O medo de falhar pode ser reduzido quando mudamos a maneira como vemos as coisas. Epicteto, outro estoico, ensinava: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Ou seja, você não controla se algo vai dar certo ou errado, mas controla como reage a isso. Nietzsche dizia algo que é poderoso para pensar sobre medo e fracasso: aquilo que não me mata, me fortalece. Esse pensamento nos lembra que os erros e as dificuldades são fontes de crescimento, mesmo quando a dor parece grande. Referência prática: a coragem do Luffy em One Piece. Luffy, o protagonista de One Piece, é um exemplo clássico de alguém que não deixa o medo de falhar dominá-lo. Ele nunca tem certeza absoluta do que vai acontecer, e muitas vezes enfrenta inimigos muito mais fortes do que ele. Mas ele age. Ele segue em frente com coragem, mesmo sem garantias. Luffy mostra que não é preciso ter tudo planejado para dar o primeiro passo. O segredo está em agir, aprender com os erros e continuar tentando. Porque o medo de não dar certo não deve ser o piloto da sua vida. Se o medo dominar suas decisões, você vai passar a vida inteira no banco do passageiro. Deixar que ele dite o ritmo é como dirigir olhando só pelo retrovisor, preso ao que pode dar errado. Mas você quer isso? Quer olhar para trás sempre e nunca avançar? A vida é feita de riscos. Alguns calculados, outros nem tanto. Mas o risco é o preço que pagamos por crescimento e realização. E quer saber? Nem todo mundo que tenta vai ganhar um Oscar, abrir uma empresa milionária ou ser campeão mundial. E está tudo bem. Normalizar objetivos simples e a vida comum. Muita gente vive com a sensação de que precisa ser um gênio, milionário ou alguém excepcional. Mas a verdade é que a maioria das pessoas só quer um emprego que pague as contas, uma família que dê apoio e carinho, ter tranquilidade para viver sem apertos, guardar dinheiro para uma viagem ou algo que gosta. Nada disso é pequeno, nada disso é menos importante. Você não precisa escalar o Everest para ter uma vida de valor. A felicidade está nas pequenas conquistas, na rotina bem vivida, no dar o seu melhor, no que importa para você. Mas, como lidar com o medo na prática? Aqui vão algumas estratégias que podem ajudar quando o medo de não dar certo bater forte. Reconheça o medo. Não tente ignorar ou reprimir. Diga para você mesmo: estou com medo e tudo bem. Desconstrua o pior cenário.
Às vezes, a gente imagina o pior e torna ele gigante. Pergunte: qual a pior coisa que pode acontecer? E se acontecer, como posso lidar? Divida o desafio em passos pequenos. Comece com algo fácil. Vá conquistando etapas. Isso diminui o tamanho do medo. Foque no processo, não no resultado. Agir com dedicação e dar o seu melhor já é uma vitória, independente do que aconteça. Busque apoio em quem você confia. Família, amigos, pessoas que torcem por você. Ter uma rede faz tudo parecer menos assustador. Lembre-se que fracasso é aprendizado. Muitos dos maiores sucessos da história surgiram depois de fracassos enormes. Pensando agora em família e a importância de dar o seu melhor. A sua família, seja ela qual for, pode ser seu maior suporte. Ela pode não ser perfeita, mas quando você enfrenta o medo de não dar certo, lembrar que tem gente que acredita em você faz toda a diferença. Dar o seu melhor não significa ser perfeito. Significa se esforçar, ser honesto consigo mesmo e com os outros. É essa dedicação diária que constrói confiança e abre portas. Você não precisa ser o melhor do mundo. Precisa ser o melhor que você pode ser, agora. Uma história para se inspirar, por exemplo, Steve Jobs, o icônico fundador da Apple, disse uma vez: seu trabalho vai preencher grande parte da sua vida, e a única forma de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um trabalho excelente. E a única forma de fazer um trabalho excelente é amar o que você faz. Jobs também enfrentou fracassos gigantes. Foi até demitido da própria empresa. Mas ele não deixou o medo parar sua jornada. Ele voltou mais forte, mais determinado. Não precisa ser um gênio da tecnologia para aprender com isso. Mas o que importa é ter paixão, mesmo que por algo simples, e não deixar o medo apagar essa chama. Conclusão: há esperança que vem depois do medo. O medo de não dar certo é inevitável. Mas você não precisa deixá-lo te controlar. Aceite o medo como parte da jornada, não como um obstáculo intransponível. Use ele como um sinal de que você está saindo da zona de conforto. E é aí que a mágica acontece. Dê um passo de cada vez, celebre as pequenas vitórias e saiba que está tudo bem não ter todas as respostas agora. O mais importante é continuar caminhando, mesmo quando a dúvida insiste em aparecer. Lembre-se, o sucesso não é só para poucos privilegiados. É para quem tem coragem de tentar, de aprender e de seguir em frente, sempre dando o seu melhor.